Fala aí, mano, Marcelo aqui. E recentemente a Rede Record havia lançado uma reportagem sobre a exposição de crianças a conteúdos violentos. E adivinha qual é o conteúdo de extrema violência? Death Note. Pra quem não sabe, Death Note conta a história de um garoto chamado Light Yagami, que até que chega um dia que um caderno simplesmente cai do céu enquanto ele tá tendo uma aula, e com a curiosidade aguçada ele pega aquele caderno e começa a utilizar com seu próprio senso de justiça, passando o rodo em bandido e vagabundo. Isso aí você já sabe, eu acho que não é novidade. Mas voltando pro tema da Record, eu me pergunto qual é o motivo deles pegarem um anime tão antigo, um anime lá da década de 2000, ao invés de, sei lá, pegar um anime mais recente. Mas enfim, durante a reportagem eles praticamente não falam nada sobre o que é um anime, o que se passa por dentro daquela trama. A única coisa que acaba servindo como destaque para eles fazerem essa reportagem é simplesmente o caderno, que consegue matar pessoas simplesmente escrevendo o nome delas. E é aqui que a maior parte dessa trama vai se passar. Mas se fosse por aí ia ser de boa, ia ser uma reportagem como qualquer outra. Até que chega um momento em que eles pegam um problema da obra e o agravam 10 vezes mais. Assim começando a fazer relações e comparações com pessoas que têm problemas psicológicos e também pessoas que cometeram crimes gravíssimos. E também eles comentam um pouco sobre alguns casos isolados de crianças que anotaram nomes de seus colegas em seus Death Notes que foram comprados na internet, já que é quase impossível de achar isso em uma papelaria comum. A reportagem acaba meio que acusando Death Note de que a obra é totalmente responsável por qualquer merda que as crianças façam. E um fato interessante é que em nenhum momento a reportagem deu a entrevista para uma pessoa que realmente conhecia da obra. Era sempre garotas que simplesmente conheciam pessoas que assistiram, nunca tiveram contato direto com a obra. Era sempre aquela historinha de que, não, meu amigo lá da escola falou quando ele tava lá com o bonde dele. E tipo, mano, de onde é que eles tiraram que entrevistar uma pessoa que não conhece nada da obra ia ser algo relevante para a reportagem deles, em vez de entrevistar uma pessoa que sim, já teve um contato direto com aquela obra, já assistiu e também pode dar uma opinião mais formada sobre aquele assunto. Eu poderia dizer que isso foi até burrice, se não fosse de propósito. E o mais interessante disso tudo é que a própria reportagem tem o intuito de privar as crianças de assistirem animes. Aquela mesma porcaria que já vem acontecendo há décadas sobre o assunto de videogame. Tipo, se você jogar um Call of Duty pra Record, as chances de você criar uma terceira guerra mundial é de 50%. Sabe, mano, é umas coisas que não tem muita explicação, não tem lógica, não tem fundamento pra falar umas besteiras dessa. E ainda sem falar que privando as pessoas, privando as crianças de assistirem esses conteúdos de geek, conteúdos pop, acabam principalmente prejudicando nós, criadores de conteúdo. Sendo que também existem animações, animes, sem nenhuma restrição de idade. É como se fosse um desenho qualquer que você fosse assistir, por exemplo, Peppa Pig. Mas parece que a TV Record acabou se esquecendo desse fato, de que também existem animes com outros nichos, com outros públicos-alvos, além de público adolescente para adulto. E meio que acabou generalizando a porra toda. E sério, mano, tinha até uma edit lá de Shingeki no Kyojin lá. E a Rede Record acaba problematizando tanta coisa desnecessária, como por exemplo o próprio caderno de Death Note, onde que eles só falavam, esse caderno mata, então não deixa seu filho ter um, porque senão ele vai virar um assassino. É claro, nenhuma criança devia fazer contato com esse material, já que é um produto exclusivo para público jovem e adulto, e para colecionadores. Porque, mano, não tem motivo você problematizar um caderno com uma skin diferente. Tá, mas como que as crianças estão tendo contato com uma obra que é indicado para maiores de 18 anos? Isso seria uma falta de responsabilidade dos pais por não privarem os seus filhos de assistirem esses conteúdos inadequados para a faixa etária deles? Claro, sempre tem aquelas crianças serelepe que não dá para controlar. E, bem, eu não tenho nenhum filho, glória a Deus, mas não acho que seria mais simples você utilizar apps, sites, para privar esses conteúdos inadequados que as crianças andam assistindo? Pois diferente da década de 2000, a gente tem mais tecnologias, tem mais ferramentas para ajudar no dia a dia. E até mesmo as próprias plataformas de streaming oferecem um perfil infantil, como por exemplo a própria Netflix, quando eu tinha um perfil lá para crianças, onde que a faixa etária de 12 anos para baixo era tudo liberado. Também como por exemplo do YouTube Kids, que lá só vai ter vídeos qualificados para menores de idade. Não seria mais fácil você se preparar para isso
do que fazer algo tão extremista que a Record faz? Porque assim, dona Record, não seria algo mais produtivo fazer uma reportagem ensinando os pais a bloquear conteúdos inadequados para seus filhos, ao invés de cagar e tacar toda a culpa em cima de Death Note e também outras obras que são para maiores de idade? Pois eu tenho quase certeza que a maioria dos canais não passam animes com esse tipo de faixa etária de 18 para cima. Se essa pessoa, se esse adolescente ou criança entrou em contato, foi porque ele procurou. Mas é claro, nem tudo dá para controlar. Se a criança começar a passar dos limites, por exemplo, anotar nome das pessoas que ele quer que realmente morram, ou qualquer outra influência negativa se tornar um hábito no decorrer de sua vida, aí sim o moleque vai precisar de um pouco mais de atenção e de terapia e de acompanhamento. Porém não vai ser só um desenho japonês que vai servir de gatilho pro moleque. Não, qualquer outra coisa, seja um relógio, uma série, um filme, qualquer outra coisa ao redor dele pode servir de gatilho para ele despertar essas ações negativas. Isso tá algo muito além do que só assistir um simples anime, ou até mesmo jogar algum videogame. Uma frase que me chamou muita atenção é a seguinte frase: lixo tóxico, que foi dito por esse cara aí que se autodenomina especialista, que eu não sei de que, talvez especialista de falar abobrinha. Porque, velho, na sinceridade, eu vou ser bem sincero e franco aqui, essas pessoas não olham pro próprio umbigo, pois as suas reportagens, principalmente o quadro Cidade Alerta, costuma passar violência explícita toda hora, velho, todo momento, todo dia. Na hora do almoço, na hora do seu café da tarde, de noite, está sempre passando esses conteúdos negativos. Pois, velho, diferente da Record, animes ensinam algo mais valioso, ensinam algo mais importante do que assistir aquela porcaria lá de mutantes da Record, e também de assistir aquelas reportagens exclusivas do ET Bilu. Fala sério, velho, se tem uma pessoa que leva essa emissora a sério, na real, travou lá nos anos 2007, porque a parte daquele ET Bilu foi de fuder, na real, aquele era o shitpost da época. Nosso cinegrafista mostra o momento em que Bilu dá um salto para a frente. Na cabeça, né? E continuando a falar da diferença dos animes pra Record, mano, sem Dragon Ball, sem Cavaleiros do Zodíaco, sem o mundo dos animes, eu nunca teria esse canal e provavelmente eu estaria desempregado até agora. Porque ao contrário da TV Record e as suas notícias pessimistas, os animes ensinam valores, eles transformam vidas, e animes transformaram a minha vida, porque é graças aos animes que eu tenho esse canal aqui, e hoje eu tô conversando com você sobre isso, e que também me ajudou a ter uma qualidade de vida melhor do que antes. Os animes ensinam sobre a superação, sobre a importância da amizade, sobre o senso de justiça, que Death Note trabalha muito sobre o senso de justiça. Não é aquela coisa de sempre, clichê que a Record costuma passar de década em década, dizendo que se você jogar um Call of Duty com seus amigos você vai se tornar o fundador da Terceira Guerra Mundial, ou se você assistir Death Note você vai se tornar um assassino em massa. Cara, cadê o senso disso? E a Record sempre continua insistindo naquela notícia negativa, e a parte que eles bostejam sobre os malefícios que são causados em seu cérebro, sendo que são os próprios malefícios que os próprios conteúdos deles proporcionam para o espectador. Cara, quantas vezes eu não vi a minha mãe, a minha avó sentirem medo de sair na rua só porque ficaram maratonando a semana inteira a TV Record? Não tiveram crises de ansiedade, achando que o mundo é só isso, o mundo é só violência, matança, enganação. Pô, mano, se o mundo fosse só isso, era melhor ter ficado lá na Idade Média. E ainda sem falar no total desrespeito com a cultura oriental, pois como o Joe lá do Anime no Kokoro já havia falado, os animes e filmes live actions têm a sua semelhança, pois cada um conta uma história de diferentes formas, seja uma animação 2D, 3D ou um filme live action. Não faz sentido você não deixar a criança assistir um anime, mas deixar ele assistir The Boys, que com certeza é 10 vezes pior. Mas enfim, eu só vim comentar um pouco sobre essa hipocrisia da TV Record, que já vem tendo há décadas. Mas é isso aí, meu nome é Marcelo e meu canal não é de opinião, e valeu por assistir o vídeo até aqui. Se inscreve!